Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bookcast, o programa oficial em áudio do canal Arqueobook. Eu confesso que estou super animada para abrir o nosso mergulho literário de hoje. Eu também estou bastante empolgado. Olá para quem nos ouve. Para quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que o nosso objetivo aqui é sempre pegar aquelas obras que moldam, que desafiam e às vezes viram do avesso mesmo o pensamento humano. Com certeza. E entrar de cabeça nas ideias dos autores, né? De forma bem clara. E a obra que a gente vai dissecar nesta edição é, um verdadeiro marco da crítica midiática. É um peso pesado, sem dúvida. Exato. É o livro 4 Argumentos para a Eliminação da Televisão, ou no original, 4 Arguments for the Elimination of Television, escrito pelo Jerry Mander, lá em 1978. É uma imensa satisfação estar aqui para mais essa análise. E que material provocador a gente tem em mãos hoje, viu? O que torna essa obra tão fascinante, mesmo décadas depois de ser publicada, é um nível de audácia da premissa central. Não tem meio termo, né? Nenhum. Existe um costume muito enraizado nos debates públicos, sabe? De focar em como melhorar a mídia. Sim. Fazer programas melhores. Exato, produzir conteúdos mais educativos, democratizar o acesso, criar regulamentação. Mas a tese do Jerry Mander não busca reforma nenhuma. Zero reforma. Zero. Trata-se de uma constatação drástica de que a televisão é um meio fundamentalmente irredimível. Para ele, a tecnologia em si, pela própria estrutura dela, não tem salvação. O próprio título já diz tudo, né? Não é um pedido de revisão, é um manifesto para eliminação. Ponto final. Ponto final. É radical. E antes da gente avançar, é fundamental a gente estabelecer para a nossa audiência o escopo estrito da nossa análise de hoje, porque a gente não vai cobrir o livro todo agora. Não, é impossível fazer isso em um programa só. Nós vamos focar única e exclusivamente na introdução do livro. E essa introdução é composta por 2 capítulos iniciais que são super densos, formidáveis mesmo. O capítulo 1, que se chama O Ventre da Besta. The Belly of the Beast. Isso. E o capítulo 2, A Guerra para Controlar a Máquina de Unidade. Então, quem nos ouve precisa saber que a gente não vai abordar os 4 argumentos principais nesta edição. Porque a jornada intelectual que o Mander propõe, só nesses primeiros textos, já exige toda a nossa atenção. Exatamente. E a questão que serve de bússola para essa nossa primeira parte é bem intrigante. Pensa só. Como é que um homem que estava, no topo absoluto da cadeia alimentar da publicidade... Nadando em dinheiro, né? Nadando em dinheiro nos anos 60, como ele chegou a uma conclusão tão extrema contra a própria engrenagem que pagava as contas dele? E as contas não eram baratas. Longe disso. Essa resposta é destrinchada justamente no que ele chama de ventre da besta. E a história de vida dele é, essencial para entender a crítica. Então vamos abrir as portas desse ventre. O texto começa pintando um retrato muito vívido da trajetória dele como um executivo de publicidade do mais alto escalão. Bem no estilo Mad Men, sabe? Total Mad Men. Ele relata uma fuga consciente do que a família tinha planejado para ele. O pai dele era um imigrante que sobreviveu à Grande Depressão, costurando colarinhos e cintos lá no Lower East Side de Nova York. Uma vida super dura. Sim. E a expectativa era de uma vida modesta. Mas o Mander, ele queria o glamour palpável, né? Ele queria os iates brancos, os carros esportivos, aquela sofisticação impecável que estampava os anúncios das décadas de 40 e 50. E ele conseguiu isso, né? É importante frisar. Ele não foi um cara que deu errado. Não, ele alcançou exatamente isso. Ele virou sócio da célebre agência Freeman, Mander & Gossage, em São Francisco. Olha, o nível de prestígio dessa agência, a gente não pode subestimar isso. Eles não lidavam com contas comuns. Eram só marcas gigantes. Só a nata. A carteira de clientes tinha
A revista Scientific American, marcas de vinhos luxuosos, equipamentos de áudio de ponta, e os cobiçados carros da marca Rover. Carros caríssimos. E a rotina dele beirava a caricatura do sucesso material, sabe? Escritórios com painéis de madeira nobre, voos semanais cruzando os Estados Unidos. Escapadas de 5 dias pro Tahiti. Pro Tahiti, só para relaxar. Jantares diários em restaurantes franceses de altíssimo custo. E as viagens de fim de semana para esquiar nos Alpes. Nossa, o sonho americano total. A materialização irretocável desse sonho. Só que aí o texto revela que esse acúmulo de luxo começou a gerar uma dissonância cognitiva nele. Ele começou a sentir o peso. Ele fala sobre o surgimento de sorrisos pastosos, como se a própria alegria tivesse virado uma performance, sabe? Uma atuação. E isso leva a gente para uma das anedotas mais profundas dessa introdução, que é o ponto de virada emocional da história dele. A viagem de barco. Isso, o ano era 1968 e ele estava fazendo um cruzeiro pelas águas supercristalinas da costa da Dalmácia, lá na antiga Iugoslávia. Um lugar lindíssimo. Mas, internamente, ele relata um vazio paralisante. Essa passagem exige uma leitura bem atenta de quem pega o livro, porque ali está o embrião de toda a teoria que ele vai desenvolver. Ele narra que, ao encostar na grade do navio, ele teve uma sensação nítida de que tinha um filme... Uma tela invisível, né? Exato. Uma barreira invisível entre ele e a realidade física. Ele compreendia racionalmente que a vista era espetacular. Ele sabia que era bonita. Ele sabia, mas a experiência sensorial não se completava. A beleza não entrava. Ele até conta de um impulso genuíno de falar uma frase que rolava solta entre os publicitários da época, que era: a natureza é chata. Caramba, a natureza é chata. E não era só cansaço do trabalho, né? Tem um peso enorme nessa constatação. Um peso gigante. Porque quando ele diz que a natureza ficou chata, o que ele está diagnosticando sobre ele mesmo e sobre o ambiente dele. Ele percebeu que o problema não era a paisagem. O problema era o aparelho sensorial dele. A tese que o Mander articula aí é perturbadora. Que a mídia nos afeta fisicamente. Exato. A imersão total em ambientes artificiais e o ritmo frenético da vida na mídia acabam atrofiando a capacidade humana de processar o mundo natural. O dia a dia dele era só estímulo rápido, edição cortada, informação mastigada. Tudo para ontem. Resoluções em 30 segundos. O cérebro dele tinha sido condicionado a essa velocidade artificial. Então, diante daquele silêncio, da contemplação orgânica do mundo natural, a mente dele, que estava viciada na urgência, interpretava a quietude como tédio puro. O ambiente de comunicação tinha, na prática, reescrito a fisiologia dele. Reescreveu, ele não conseguia mais sentir a natureza. Fia sensorial é muito importante. E a narrativa dele contextualiza isso num momento histórico peculiar. A gente está falando de 68, né? Um ano de muita ebulição. Muita ebulição social, protestos, movimentos civis. E a agência dele, em São Francisco, começou a se envolver com esses ativistas. Ele virou meio que um conselheiro de mídia para o pessoal. E aí a gente entra em outra anedota central do livro. O episódio do hotel. O episódio do saguão do hotel. E é aí que ele cristaliza como a mecânica de poder da mídia moderna funciona. Ele descreve um grupo de manifestantes que decidiu ocupar o saguão de um grande hotel. Lutando por direitos civis. Isso. A demanda era clara e histórica. Eles queriam que pessoas negras fossem contratadas para trabalhar na recepção, em cargos visíveis e não só escondidas na cozinha lavando prato. Uma demanda estrutural super justa. Sim, mas aí os canais de TV e os jornais chegam para cobrir o protesto. E o que acontece? A narrativa que a mídia constrói é o extremo oposto do propósito do ato. O livro detalha muito bem como a cobertura focou só na estética do confronto. A TV mostrava o visual que eles julgavam desleixado dos ativistas, a bagunça no saguão, os gritos. E as autoridades locais defendendo a lei e a ordem. Exato. E o fato central, o motivo de todo mundo estar ali, a constatação de que há 40 anos aquele hotel não contratava uma pessoa negra para recepção, isso foi sumariamente ignorado. Ignorado. Apagado da cobertura. A televisão pegou um problema complexo e histórico de segregação
e transformou num espetáculo raso de arruaça. E olha só, é imperativo a gente ressaltar para nossa audiência que o Mander não está aqui para fazer uma defesa partidária dos anos 60. A intenção dele é fazer uma autópsia de como a informação é processada e distorcida pela TV. É sobre a estrutura, né? É sobre a estrutura. A epifania dele foca nessa assimetria brutal de acesso à mente do público. Ele viu os ativistas orquestrando confrontos físicos, colocando centenas de pessoas em risco, só para mendigar uns segundos no noticiário. Segundos que ainda eram distorcidos. Completamente deturpados pela necessidade de espetáculo da TV. E aí ele contrasta isso com a realidade que ele vivia dentro da agência. Que é um contraste financeiro estarrecedor, porque os ativistas arriscavam tudo por segundos de atenção, mas os clientes dele, as corporações, simplesmente compravam acesso direto e contínuo à mente da população. O dinheiro comprava a verdade, basicamente. O livro cita que, naquela época, os anunciantes nos Estados Unidos gastavam cerca de 25 bilhões de dólares por ano para disseminar as mensagens deles. 25 bilhões. 1960 e poucos. É. Surreal. Pessoas comuns, grupos sociais, não tinham esse capital. Colocar um anúncio na revista Time custava dezenas de milhares de dólares. 1 minuto na TV no horário nobre passava dos 100 mil dólares brincando. Essa disparidade leva o Mander a citar uma máxima clássica do crítico A.J. Liebling. Ele diz assim: a liberdade de imprensa é limitada àqueles que possuem uma. Nossa, cirúrgico. Cirúrgico. O que ele percebeu foi a mercantilização total do espaço mental coletivo. A mente pública estava saturada por informação comercial, simplesmente porque o pedágio para acessar a mente das pessoas era pago em bilhões. Uma vantagem esmagadora. De 25 bilhões contra zero. Isso criava uma distorção monumental no que a sociedade considerava importante ou verdadeiro. E a primeira reação dele para combater isso foi tentar hackear o sistema, né? Ele pensou, bom, se a publicidade tem esse poder, vou usar para causas boas. A famosa publicidade ambiental. Isso. A agência dele inventou o que o mercado passou a chamar de publicidade de causa. Eles foram contratados pelo Sierra Club, um grupo ecológico enorme, e criaram aqueles anúncios famosos em jornais de página inteira, com um cupom recortável. Aquilo foi revolucionário na época. Muito. O apelo era para o leitor recortar o cupom e mandar para o governo, protestando contra projetos que iriam, destruir o Grand Canyon. E deu muito certo. A agência ganhou a fama de ter fomentado o movimento ecológico moderno. O impacto tático existiu, inegável. Mas as consequências éticas dessa abordagem geraram a crise definitiva para o Mander. Tentar operar nesses dois mundos culminou numa exposição gigante feita pelo Wall Street Journal. A matéria do jornal foi o estopim. Foi. Um repórter foi fazer uma matéria supostamente elogiando a agência pela publicidade ambiental. Mas o texto final expôs a hipocrisia de toda a operação. Jogou na cara. O artigo destacou a angústia dele ao promover a preservação da natureza com paixão, enquanto ao mesmo tempo a agência dele ganhava rios de dinheiro mantendo a conta da indústria automobilística. A ironia prática da vida dele ficou insustentável. Imagina, um dia ele escreve manifestos brilhantes sobre como os carros estão destruindo o meio ambiente. No dia seguinte, ele usa a mesma genialidade criativa para vender carros da Rover. A conta não fechava. E quando o jornal publicou a matéria com um título insinuando que a agência não precisava mais se preocupar com a conta de carros, a montadora foi implacável. Demitiu eles na hora, né? Em questão de horas, a agência perdeu a conta. Sumariamente. E foi o golpe de misericórdia. O Mander percebeu que o equilíbrio não existe. Grandes corporações não têm interesse estrutural no bem-estar humano. O negócio é expandir comercialmente e ponto. E aí ele toma atitude drástica. Liquida a parte dele na agência de luxo e funda a primeira agência de comunicação sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Só para ONGs. Só direitos humanos e ONGs. Só que a tragédia pessoal dele foi perceber que esse esforço continuava sendo inútil. Ele descreve que era como atirar bolas de neve contra uma frota de tanques de guerra. Uma luta muito injusta. Sim. Eventualmente a ficha caiu de vez. A máquina que triturava o debate público não era só o capitalismo corporativo, era o veículo de entrega, a própria televisão. O que nos conduz com muita precisão à segunda fase da nossa análise, que é o capítulo 2,
A guerra para controlar a máquina de unidade. Esse capítulo é brilhante. Logo no começo, ele constrói um argumento visual que é muito perturbador sobre a unificação da experiência. Ele pede para o leitor imaginar um cenário. 80 milhões de pessoas nas suas casas, cada uma isolada num quarto escuro, olhando fixamente para um aparelho. Essa imagem é o alicerce da crítica física que ele faz ao meio. Existe uma crença de que, por causa da variedade de canais, a TV oferece uma diversidade de experiências. Ah, eu tô vendo algo diferente de você. Exato. Uma pessoa está vendo um documentário sobre a África. O vizinho está assistindo futebol. O outro está no noticiário. No cognitivo, essas pessoas acham que estão fazendo coisas radicalmente diferentes. Mas e na realidade física? Se você olhar a realidade física, o diagnóstico muda completamente. Porque todas essas 80 milhões de pessoas estão fazendo exatamente a mesma ação física. Sentadas, estáticas, em estado de passividade motora. Olhando para uma luz que pisca. Isso. Elas não estão andando, não estão conversando, exercitando o corpo. Estão isoladas fisicamente, mas unificadas num padrão de paralisia. É o que ele ilustra com a metáfora do circo de 3 picadeiros. Pensa num circo enorme. As pessoas na arquibancada acham que estão tendo experiências diferentes dependendo do picadeiro que olham. Uns olham o leão, outros o trapezista. Mas no fundo todos estão sentados no mesmo circo, no mesmo evento macro. A televisão operou uma unificação da experiência humana sem precedentes. Ela substituiu a ação física local por uma ilusão de diversidade, né? Que mascara uma passividade absoluta. E essa passividade imposta pela máquina gera um desdobramento fascinante na análise dos movimentos sociais. Porque quando ele começou a trabalhar com os ativistas, ele notou um padrão muito perigoso. Todo mundo, do governo aos ecologistas, olhava para a TV com reverência. Achando que a TV ia salvar o mundo. Achando que era a ferramenta definitiva de educação. A lógica parecia boa. Se a gente dominar o tempo de tela, a gente educa a nação. Mas a observação dele provou o inverso. Ao tentar usar a televisão, os movimentos sociais foram engolidos e moldados por ela. E essa é uma das reflexões mais sofisticadas do livro. A natureza intrínseca do meio modificou a ação política. Historicamente, ativismo exigia processos lentos. Educação de base, debate em comunidade, construção de consenso. Tudo isso levava anos. E a TV é estruturalmente impaciente. Ela não tem linguagem para transmitir a lentidão de uma reunião de bairro. Então, para se adequar, os movimentos cederam. O foco saiu da educação e virou gestão de relações públicas. Gerar imagem dramática passou a ditar o comportamento. O livro mostra que o ativismo intelectual não dava audiência. Entrevista coletiva dava um pouco, mas passeata era melhor. E nada era melhor que confronto. Nada atraía mais a câmera do que o conflito físico e a violência explícita. Então os grupos abandonaram a densidade das ideias para entregar o espetáculo visual que a rede exigia. A forma da mídia engoliu o conteúdo político. E o mais contundente é que isso não afetou só os radicais. A ideia de que o estilo superou o conteúdo infectou os níveis mais altos de poder. Mander usa o exemplo dos debates presidenciais entre o Nixon e o Kennedy. Esse exemplo é maravilhoso para ilustrar isso. É perfeito. A derrota do Nixon naquele debate não foi por causa de proposta econômica, foi por causa da estética televisiva. O Nixon suava muito, a postura era tensa, a aparência ficava sombria nas telas da época. E o Kennedy estava lá super relaxado, com uma imagem vigorosa. Na arena da TV, a imagem e o carisma do Kennedy simplesmente atropelaram as políticas públicas. E a assimilação dessa regra foi tão profunda que, já nos anos 70, a presidência operava nessa lógica. O Mander cita um memorando vazado em 1977 da equipe do Jimmy Carter. O que dizia o memorando? Dizia claramente que a estratégia do governo devia focar no estilo e empacotamento das mensagens. Estilo e empacotamento. Priorizando construir imagem em vez de enfrentar os problemas áridos com o Congresso. A política virou administração de percepções visuais. A máquina não poupou ninguém mesmo. E tudo isso prepara o terreno para o núcleo desse segundo capítulo. É aqui que o Mander destrói um dos mitos mais perigosos que a gente tem. O mito da tecnologia neutra. Aquela crença de que a tecnologia é só uma ferramenta, né? Depende de quem usa. Isso.
que se for usada para o bem é boa, se cair em mãos erradas é ruim. E a forma como ele estilhaça essa crença é brilhante, com a metáfora do exército. Ele pede para a gente aplicar essa ideia de ferramenta neutra à estrutura militar. Pensa bem, você organiza um exército, cria tecnologia bélica, armamento, logística, cadeia de comando hierárquica. Qual é o propósito intrínseco de tudo isso? Domínio, combate e supressão do oponente. Exatamente. A genialidade da analogia é mostrar que o formato da estrutura determina quem vai operar ela. Dado o propósito de dominação de um exército, as pessoas que vão chegar ao topo são invariavelmente os generais. Pessoas voltadas para a guerra. Não tem como construir um exército gigantesco e esperar que ele seja comandado por pacifistas radicais dedicados à harmonia universal. A tecnologia atrai e exige um tipo de operador. E aplicar isso à televisão é o clímax dessa introdução. Ele sustenta que a TV não é uma janela neutra para o mundo. Longe disso. Porque é uma tecnologia pesada, exige infraestrutura centralizada enorme, custo caríssimo e a comunicação é de mão única para milhões de lares simultaneamente. A televisão é uma máquina desenhada para a autocracia. Exato, forjada para o controle vertical. Ela não tolera diálogo. Ela emite ordens visuais. Isso é inútil na visão dele. A ideologia está na própria engenharia do aparelho. Ela obriga a simplificação, transforma ideias complexas em imagens rápidas. E confina um público no papel de receptor imóvel. A máquina decide quem usa ela. E toda essa construção nos leva ao fechamento elegante que ele faz na introdução. Ele quebra a quarta parede e fala diretamente com o leitor sobre o ritmo da informação. O tempo da televisão versus o tempo do livro. Ele avisa que as páginas introdutórias foram escritas mimetizando o tempo da televisão. Texto acelerado, saltando da Iugoslávia para hotel, para debate presidencial. Foi uma estratégia deliberada para prender a atenção. Mas ele emite o alerta para compreender a gravidade da tese e como a mente é colonizada, é preciso um esforço consciente de desaceleração. Ele convoca a gente a entrar no tempo do livro. O domínio da paciência e da profundidade que as próximas páginas vão exigir. E olha, essa transição reverbera muito forte hoje. Se em 78 o Mander já mostrava que a televisão de tubo... Aquela caixa no canto da sala. Que ela já era uma máquina autocrática capaz de reescrever a psique da sociedade através da passividade, a provocação que eu deixo para a nossa audiência pensar é: o que essa mesma lógica nos revela sobre as telas hiperconectadas que moram nos nossos bolsos 24 horas por dia? Nossa, uma questão que exige muita contemplação. Será que somos nós que usamos essa tecnologia ou as regras e os algoritmos invisíveis da máquina já reescreveram nosso relacionamento e nossa democracia muito antes da gente perceber? Nós também fomos engolidos pelo ventre da besta, né? Fica a reflexão. Uma reflexão instigante que coroa perfeitamente a nossa análise. E para nossa audiência que nos acompanha até aqui, o aviso mais importante. Este foi apenas o trabalho de pavimentação. É só o começo. Nas próximas edições do Bookcast, dando sequência à nossa programação no Arqueobook, nós vamos entrar definitivamente no tempo do livro. Vamos avançar pelo corpo central da obra. Isso, e examinar um a um os famosos 4 argumentos estruturados pelo Jerry Mander. Quem busca compreender as raízes do nosso ambiente de comunicação atual, com certeza não vai querer perder a continuidade. Vai valer a pena. Agradecemos imensamente pela companhia em mais esse mergulho literário. Até a próxima edição. Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nos nossos arquivos de pesquisa. Hoje, a nossa missão é desconstruir uma obra que é fascinante e, honestamente, bem provocativa. Muito provocativa. Exato. Nós vamos focar estritamente numa seção bem específica do livro Four Arguments for the Elimination of Television, do Jerry Mander. Material denso, né? Muito denso. E para garantir que a gente faça justiça a essa complexidade, a nossa análise de hoje vai cobrir única e exclusivamente o que ele chama de argumento 1, a mediação da experiência. Perfeito. Isso significa que a gente vai mergulhar de cabeça nos capítulos 3, 4 e 5, que são a muralha da consciência, expropriação do conhecimento e a deriva no espaço mental. É um roteiro em tanto para hoje. Sim,
E, para começar a esquentar os motores, eu quero lançar uma reflexão inicial para quem nos ouve agora. E se a maior parte do que a gente considera como, tipo, a nossa realidade, for, na verdade, apenas uma versão filtrada, editada e completamente artificial do mundo? Uma simulação quase. Isso, uma simulação criada justamente para nos afastar do nosso conhecimento instintivo. E para me ajudar a destrinchar essa ideia toda, chamo aqui o nosso especialista que sempre traz aquele tom calmo e analítico para a conversa. Olá, é muito bom estar aqui de novo e o nosso objetivo hoje é tentar observar de forma bem neutra como o autor argumenta que a nossa percepção foi, digamos, sequestrada pela vida moderna. Uhum. Ele cria esse conceito de ambientes mediados. E para quem está imaginando o cenário visual da nossa conversa, seria algo como uma transição lenta de uma floresta orgânica super viva para uma metrópole de concreto, cinza, totalmente cercada de telas. Adorei a imagem mental. Bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A parte 1 desse argumento foca na muralha da consciência. E o autor começa de um jeito quase hilário, mas tragicamente hilário. Ele lista umas descobertas científicas que saíram no The New York Times, tipo, num período de 6 meses, lá em 1973. A comédia do óbvio. Nossa, totalmente. Ele relata pesquisas que custaram milhares e milhares de dólares para provar coisas como camundongos gostam de queso. Nossa. Sim. Ou então que o leite materno é melhor para os bebês do que fórmula comercial. Que caminhar faz bem para a saúde. E a minha favorita, que suco de laranja fresco é melhor que suco enlatado. Chega a ser absurdo quando a gente fala em voz alta. Totalmente. E tipo, o dinheiro real foi gasto para provar o óbvio. Mas o que é fascinante aqui é que o ponto central não é o dinheiro desperdiçado, mas a tese do autor por trás disso. A humanidade simplesmente perdeu a confiança na observação pessoal. Como assim perdeu a confiança? É que, vivendo nesses ambientes mediados, o que é natural deixa de ser evidente. A gente precisa que uma instituição com um carimbo científico valide que caminhar faz bem. O instinto não basta mais. A validação técnica virou obrigatória. Ah, entendi. E isso me lembra muito a história que ele conta do filho dele, o Kai. A história da montanha. Exato, a do Monte Tamalpais. O menino tinha 5 anos na época e eles moravam na cidade. Aí um dia o menino olha para a montanha e pergunta: Papai, quem construiu o Monte Tamalpais? Uma pergunta inocente, mas pesada. Muito pesada. Porque ilustra de um jeito perfeito como a gente assume que tudo é fabricado. Se uma criança nasce numa caixa de concreto, onde a luz vem do interruptor e a água vem do cano, é lógico que ela vai achar que uma montanha também foi construída por humanos. Exatamente. A mente dela não tem o parâmetro que é não humano. E isso nos leva a uma conexão brilhante que o autor faz entre edifícios de escritórios modernos e, veja só, tanques de privação sensorial. Olha, essa parte me deixou bem intrigada. Porque, na minha cabeça, um tanque de privação sensorial é um lugar escuro, com água flutuando e silêncio absoluto. Como um escritório moderno e barulhento pode ser a mesma coisa? É uma ótima pergunta. A sacada dele é genial. A privação, nesse contexto do escritório, não é sobre a ausência de todos os estímulos, mas a supressão dos sentidos físicos orgânicos. Tá, me explica melhor isso. Pensa num escritório. As janelas são completamente seladas. O ar-condicionado regula a temperatura para não ter variação nenhuma de calor ou frio. As luzes fluorescentes são constantes o dia todo, apagando o ritmo natural do sol. E tem aquele ruído branco contínuo dos sistemas de ar. É, o zumbido infinito. Isso. O que os pesquisadores de privação sensorial constataram é que quando os nossos sentidos físicos são anestesiados ou suprimidos por um ambiente estático, a nossa mente se torna extremamente vulnerável. Ela fica hiperfocada em qualquer estímulo mental que seja introduzido ali dentro. Nossa, faz todo o sentido agora. É por isso que pequenos problemas no trabalho, tipo um e-mail com uma vírgula no lugar errado ou o sistema travando por 5 minutos,
Parecem tragédias épicas. Exatamente. A gente não tem o vento, o clima ou a natureza para dar escala à nossa existência. Então a mente hiperdimensiona qualquer coisinha daquele ambiente artificial. Explica muito do drama corporativo. Muito. A mente precisa de algo para processar. Se você tira o mundo físico, ela devora os microestímulos mentais. E essa desconexão toda prepara o terreno para o capítulo 4, que é a expropriação do conhecimento. Onde a gente basicamente terceiriza a nossa sabedoria, certo? Exato. O conhecimento deixa de ser algo que você extrai da experiência direta e passa a ser propriedade exclusiva de especialistas, os tecnocratas. E aqui o livro traz um contraste maravilhoso com os povos nativos. Ele relata aquela história incrível do Manuel Córdova de Rios, que foi capturado pelos índios Amauaca, lá na Amazônia peruana. Um relato fascinante de empirismo puro. Total. Ele descreve como eles caçavam porcos selvagens, não era força bruta, era leitura do fluxo da natureza. Eles sabiam que a manada era sempre guiada por uma porca líder, então eles caçavam preservando a líder de propósito, porque isso garantia que a manada ia sobreviver, se reproduzir e voltar. É uma sabedoria baseada em gerações de observação. E tem um conceito importante aí. Eles aprendem pela emulação. Sociedades pré-tecnológicas aprendem imitando a natureza, meio que se tornando o animal na própria mente para entender o comportamento dele. Isso me lembra até aquela citação que ele faz do Muhammad Ali de voar como uma borboleta e ferroar como uma abelha. O exemplo perfeito. Usar a observação direta do mundo natural e integrar isso ao próprio corpo. Mas aí a gente contrasta isso com o nosso mundo atual, e o autor traz as ideias do Ivan Illich. Ah, o Illich pega pesado nessa questão. Sim. O Illich aponta que a medicina moderna e o sistema de especialistas acabaram separando as pessoas do próprio poder de manter a saúde. A gente não ouve mais o corpo, a gente entrega ele para um mecânico humano com diploma. E como a gente perde esse ponto de referência natural da própria experiência empírica, a gente aceita qualquer coisa. O livro fala sobre a confusão absurda que a mídia gera com informações contraditórias. Aquele bombardeio de verdades diárias. Exatamente. Num dia o Jornal da TV diz sacarina é totalmente segura. No mês seguinte, sacarina causa câncer. Depois diz que o crescimento econômico vai nos salvar. E logo em seguida diz que a tinta vermelha é um perigo mortal. E como você não tem a floresta, o campo ou a experiência direta para testar a sacarina ou a tinta, o que você faz? A gente simplesmente aceita cegamente. O que a autoridade de jaleco ou gravata fala na tela é a verdade do dia. E a mente vai ficando exausta com essa alternância de realidades absolutas. O que nos leva ao capítulo 5, o A Deriva no Espaço Mental. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora, para ser sincera. Ele traz a visão do psiquiatra R.D. Laing. Uma perspectiva fundamental para essa tese. O Laing diz que o aumento bizarro de doenças mentais na era moderna acontece porque as pessoas são forçadas a viver num ambiente artificial, um verdadeiro cenário de teatro que não oferece nenhuma raiz natural para a mente se ancorar. Imagina viver num palco onde o diretor muda as regras todo dia e as paredes são de papelão pintado. A mente humana colapsa. Colapsa. E o paralelo que o autor traça com obras de ficção científica é genial. Sim, ele menciona o filme Solaris. Isso, onde os astronautas estão numa estação orbitando um planeta oceano alienígena, e esse oceano começa a implantar realidades, memórias e até pessoas físicas na mente deles. E eles não conseguem mais saber o que é deles e o que é projetado. E ele também cita clássicos como 1984 e Admirável Mundo Novo. Nessas distopias, a natureza é ativamente banida e substituída por ambientes artificiais. Se conectarmos isso a um panorama maior, a tecnologia nesses mundos atua como o ditador que controla as próprias fronteiras da experiência humana. Porque se você não tem a natureza para comparar a sua realidade, a história pode ser reescrita a qualquer momento. Você não tem base de comparação. Exato. Sem o mundo natural, o Estado ou a tecnologia desenha o limite da sua consciência. E isso prepara o terreno para a grande revelação dessa parte do livro, o clímax do argumento 1. Olha, essa foi a peça de resistência da nossa pesquisa de hoje.
o artigo de 1919. O artigo do Dr. Viktor Tausk. Sim, o Viktor Tausk era um psiquiatra clínico que escreveu sobre um padrão específico que ele observava em pacientes com esquizofrenia. Eles relatavam que estavam sendo controlados por uma espécie de máquina influenciadora. Uma máquina operada por inimigos invisíveis. Exato. E a descrição física que os pacientes davam dessa máquina era uma caixa preta. E eles diziam que essa caixa preta emanava raios invisíveis que implantavam imagens, pensamentos e sentimentos diretamente no cérebro deles. Eles diziam que a máquina colocava imagens na cabeça deles à força. Isso. E ao mesmo tempo sugava os pensamentos originais deles. Isso tudo em 1919. A genialidade da observação do Mander aqui é de cair o queixo. Essa descrição clínica detalhada de 1919, de uma pura fantasia esquizofrênica. É a descrição técnica, exata e literal do aparelho de televisão. Exatamente. O que a televisão faz é criar um estado de esquizofrenia institucionalizada. A tela emite feixes de luz, esses raios invisíveis do relato antigo, e implanta imagens no nosso cérebro. Eu fiquei completamente assombrada com essa constatação quando eu li. Nós literalmente pegamos um delírio esquizofrênico, fabricamos ele em massa de forma tecnológica e colocamos no centro das nossas salas de estar. E com o tempo de exposição, nós não conseguimos mais distinguir o que nós pensamos por conta própria das imagens e dos desejos que foram implantados na nossa mente pela caixa. É de arrepiar. Bom, então, o que tudo isso significa para quem está tentando processar essa enxurrada de informações junto com a gente? Significa que precisamos olhar para o nosso entorno. Sim, se a gente recapitular o trajeto que fizemos hoje, a gente perdeu o contato empírico com a experiência primária. Trocou a montanha pelo prédio com ar-condicionado. Nós entregamos o nosso conhecimento e intuição para especialistas. E, por fim, ficamos totalmente à deriva no espaço mental sem raízes, completamente prontos e dispostos a aceitar imagens projetadas por uma máquina como se fossem a nossa própria realidade orgânica. A intenção aqui não é demonizar o progresso ou jogar a tecnologia fora, mas é despertar um olhar crítico sobre como os ambientes que nós construímos acabam, inevitavelmente, nos construindo também. Eles moldam quem nós somos e o que conseguimos pensar. Exato. E eu queria deixar uma questão importante para a audiência refletir depois que o programa acabar. Por favor. Se as paredes do nosso ambiente atual ditam o limite absoluto da nossa consciência, que tipo de percepções instintivas, ou até talentos maravilhosos, estão completamente adormecidos em nós agora, simplesmente porque a nossa rotina não exige que eles existam? Nossa, isso é muito profundo. Quais músculos mentais a gente deixou atrofiar porque a caixa preta está fazendo o trabalho, né? Exatamente. Se a floresta exigia uma leitura refinada do ambiente, o que o escritório iluminado artificialmente está apagando em nós? Uma reflexão sensacional para fechar essa etapa, mas lembrando a todo mundo que nos acompanha, este foi apenas o argumento 1, a superfície da discussão. Tem muita coisa pesada ainda por vir. Com certeza, informo claramente a quem está ouvindo que a nossa jornada neste livro definitivamente não acaba aqui. Na sequência das nossas análises, os demais argumentos e partes desta obra serão minuciosamente explorados. Vai ser um prazer continuar essa desconstrução. O prazer é todo meu, muito obrigada pela companhia de hoje. Cuidem das próprias mentes, observem as máquinas ao redor e até a nossa próxima exploração. Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises profundas. A nossa imersão de hoje começa com uma premissa que, logo de cara, é de explodir a cabeça. Com certeza. A gente vai focar de forma estrita, exclusiva mesmo, no material bem específico. Nós vamos mergulhar no chamado Argumento 2, a colonização da experiência. Que é uma parte muito densa. Exato. Isso faz parte de um livro fascinante do Jerry Mander, e hoje a gente vai isolar apenas 2 capítulos dessa obra. O capítulo 6, que a gente intitula A Publicidade, a Ferrovia de Bitola Padrão, e o capítulo 7, A Centralização do Controle. É um recorte bem preciso, né? Sim. A missão dessa nossa jornada é desvendar como o autor constrói essa ideia de que a publicidade e a economia
reconfiguraram não só o mundo físico lá fora, mas a própria arquitetura da mente humana. Eu tô super empolgada com isso. E com razão. Mas, só um aviso rápido antes da gente começar a destrinchar todos esses conceitos. O material que vamos explorar hoje, olha, não pega leve. Não pega mesmo. É um texto que contém críticas políticas e econômicas extremamente contundentes. Ele aborda dinâmicas de poder do capitalismo, desigualdade social e um nível, assim, bem profundo de controle corporativo. Então, o nosso papel aqui, como guias dessa análise, não é tomar partido. Sim, de jeito nenhum. A gente não está aqui para dizer para quem está escutando o que é certo ou errado. O objetivo é mapear e expor essas ideias que são altamente provocativas, exatamente da forma como o autor as desenhou, para que cada pessoa possa refletir por conta própria sobre a força desses argumentos. Recado dado. E olha, o que mais me chamou a atenção, logo nas primeiras páginas desse trecho, é a ideia de que a mente humana foi, nas palavras do próprio texto, loteada. Loteada e reconstruída como se fosse tipo um pedaço de terra. Uma terraplanagem mental. Exatamente. A premissa de que as nossas experiências mais íntimas passaram por esse processo para dar lugar a uma via expressa comercial. Parece algo saído de um roteiro de ficção científica, mas ele traz isso para uma realidade quase palpável, né? E para entender como isso acontece, o texto convida a gente primeiro a olhar para como o sistema econômico enxerga a própria natureza. O argumento central do autor sobre natureza é que, sobre a lente estrita do lucro, um ambiente natural intacto é considerado algo completamente improdutivo. Improdutivo. Pensemos numa floresta centenária ou num deserto intocado. Na lógica que ele descreve, essa floresta não tem valor econômico enquanto continuar sendo apenas uma floresta. O sistema não consegue extrair capital de uma árvore que apenas fornece sombra. Ou de um pedaço de terra que só abriga a vida silvestre, né? Exato. A mágica financeira, ou a tragédia, dependendo da perspectiva que a gente adote, só acontece no momento da conversão. Conversão. Isso. O ambiente natural precisa ser convertido em algo artificial para ser produtivo. A floresta tem que virar madeira comercializável nas prateleiras. O deserto precisa ser transformado numa mina de urânio. Então, natureza crua é um espaço morto para a economia, até ser, sei lá, fatiada e vendida. O que me deixou arrepiada foi ver como ele pega essa mesmíssima lógica e aplica diretamente aos seres humanos. A conversão interna. Ele argumenta que houve uma conversão semelhante dentro da gente. O texto usa o exemplo de uma fruta, que é brilhante na sua simplicidade. No passado, uma árvore frutífera no quintal alimentava uma família diretamente. A pessoa ia lá, colhia a fruta e comia. Zero transação comercial. Uma relação direta sem intermediários. Exato. Hoje, segundo o livro, essa mesma fruta viaja 800 quilômetros e custa alguns centavos no supermercado. A sobrevivência básica foi arrancada do controle individual. E o ponto de inflexão na teoria dele está exatamente nessa separação. Ao afastar a pessoa da fonte direta da sua própria sobrevivência, cria-se a oportunidade máxima para o lucro. Faz todo sentido. O ser humano, de acordo com essa visão, foi desconectado do seu ambiente natural e inserido de forma abrupta num ambiente totalmente reconstruído. Um ambiente onde absolutamente tudo, da água ao abrigo, precisa ser comprado. E para ilustrar o quão artificial e restrito esse novo ambiente se tornou, ele traz um estudo de caso assustador com chimpanzés. Nossa, esse experimento é de perder o sono, fiquei chocada. O texto relata que os cientistas pegaram esses chimpanzés e os colocaram num laboratório, numa sala controlada de frente para um painel com 12 botões. O mundo inteiro reduzido a 12 botões. Sim, o mundo inteiro deles. Um botão acendia a luz, outro fornecia uma bolinha de comida, outro liberava água e tinha até um botão muito bizarro que, quando pressionado, fazia com que um cientista entrasse na sala apenas para dar um abraço, um carinho físico no animal e depois saísse. Toda a complexidade da vida na floresta foi apagada e substituída por um painel de respostas pré-programadas. O autor usa essa imagem sombria porque ele enxerga o experimento como um espelho da própria humanidade moderna.
Na perspectiva do livro, nós somos os chimpanzés na sala de botões. Que imagem forte. Demais. A nossa transição da floresta, que era um ambiente instintivo e cheio de estímulos multissensoriais, para ambientes urbanos e corporativos totalmente artificiais, teve o mesmo efeito. A complexidade colossal da experiência humana foi suavizada. Ela foi aparada nas bordas para caber dentro de um sistema focado em trabalho e consumo. E as nossas necessidades naturais canalizadas para esse laboratório global de sobrevivência, né? Onde a gente passa os dias tentando apertar os botões certos para pagar as contas e ter algum nível de conforto ou afeto. É a redução do ser humano. Lendo isso, é impossível não olhar para os nossos smartphones e ver um painel de botões em miniatura. Totalmente. A gente aperta um ícone, a comida chega na porta, aperta outro e recebe uma dose de dopamina em formato de curtidas, que é quase o equivalente àquele botão do abraço do cientista. É a mesma mecânica de recompensa artificial. Sim, mas aí fica a pergunta. Se a nossa sobrevivência foi separada de nós e fomos colocados nessa sala de botões, como o sistema garante que a gente continue consumindo o que eles querem? É aí que a peça principal entra no tabuleiro. A publicidade. O capítulo 6 chama a publicidade de a ferrovia de bitola padrão, os trilhos que conectam a fábrica direto na nossa mente. E a tese sobre o verdadeiro propósito da publicidade vira o senso comum do avesso. Sim, o raciocínio dele desafia aquela ideia clássica de que a propaganda existe para informar a gente sobre coisas que precisamos. Ele diz o oposto. Necessidades reais não precisam de publicidade. É óbvio quando a gente para pensar. Se alguém está com fome, a comida no seu estado natural não precisa de um comercial com um orçamento de Hollywood para ser desejada. Uma maçã não precisa de uma campanha de marketing agressiva. Ninguém faz outdoor para maçã. Exato. Então, o que exige publicidade maciça? A comida ultraprocessada. Porque, como o texto aponta, ela costuma ser mais cara, muito menos nutritiva e instintivamente menos atraente que a comida real. O objetivo da publicidade não é satisfazer uma necessidade, é intervir entre a pessoa e a sua satisfação direta. A publicidade existe para criar descontentamento. Essa frase bateu forte durante a leitura. Se não houver descontentamento, a economia trava. E o texto detalha como isso é feito através da venda de produtos sintéticos, invalidando o que é humano e natural. O mecanismo de invalidação é a chave aí. Sim. Por exemplo, os anunciantes de produtos de limpeza não vendem simplesmente a ação de limpar, porque isso, convenhamos, pode ser resolvido com água e sabão comum. Claro. Eles vendem o conceito cosmético de brancura. Vendem a paranoia contra germes microscópicos. Vendem montanhas de espuma artificial. Eles criam um problema invisível para vender a cura engarrafada. E essa invalidação vai além da limpeza da casa. Ela ataca o próprio corpo e a mente. O livro cita os anúncios de medicamentos como um mecanismo perverso. Um mecanismo que desencoraja as pessoas de enfrentarem suas dores emocionais através de meios tradicionais, como conversas ou reflexão pessoal. Verdade, a solução mágica na pílula. Exatamente. A publicidade vende soluções químicas rápidas. Ela invalida a capacidade interna da pessoa de lidar com o mundo. E o exemplo dos desodorantes ilustra a mesma mecânica. O anúncio não tenta argumentar que cheirar a um limão artificial tem algum valor inerente. A tática é criar a noção de que o odor humano natural é nojento, inaceitável socialmente. Eles invalidam a biologia básica. Isso, para gerar escassez interna. Aquela ansiedade social que só pode ser aliviada no caixa da farmácia. Quem nunca comprou um sabonete específico só porque a espuma parecia cientificamente perfeita na tela, né? Ou um desodorante porque o comercial prometia aceitação social. Mas o que mais assusta é que essa exploração, segundo o autor, foi muito além do corpo físico e invadiu as nossas emoções mais íntimas. E aí entra a parte do mapeamento. Sim. O livro menciona o Stanford Research Institute catalogando sentimentos humanos. Eles mapearam coisas abstratas, como o amor pela natureza ou o desejo de rebaixar amigos que ficam em casa. Eles não estavam fazendo um estudo filosófico, eles estavam minerando emoções para criar novos mercados. Tratando nossos sentimentos como uma montanha de carvão. Exato. E para dar peso a essa alienação,
O autor traz a perspectiva dos situacionistas. Para quem acompanha a gente e talvez não conheça o termo, os situacionistas foram um grupo de intelectuais e artistas europeus no meio do século XX. Eles argumentavam que a vida moderna tinha virado um grande espetáculo. A gente deixou de viver para virar espectador. Isso. E o livro conecta isso à publicidade de forma magistral. As nossas emoções reais, nossos medos, nossos instintos de comunidade, tudo isso é expropriado por essas pesquisas de mercado. Eles pegam o que a gente sente de graça, empacotam na forma de mercadorias e vendem isso de volta para nós a preços altíssimos. Nós entramos numa loja para comprar uma experiência engarrafada que, na origem, já era nossa. É brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mente loteada para sentir descontentamento crônico. Mas para essa operação gigantesca funcionar, as mensagens precisavam chegar até as pessoas com eficiência industrial. É aqui que o autor aponta os holofotes para o que ele chama de o sistema de entrega do sistema de entrega, a televisão. E o argumento é que a TV não é um eletrodoméstico neutro, não é inofensivo. Ela é o veículo supremo para essa colonização mental. A análise que ele faz da televisão é cirúrgica, né? Sim, ele lista vantagens estratégicas que fazem dela a ferramenta perfeita para o controle corporativo. A primeira é econômica. A própria televisão já é uma mercadoria cara. Comprá-la já alimenta a máquina. Em seguida, o aspecto comportamental. Ela passa do estado passivo para o ativo. Ela cruza a porta da frente. Ela entra fisicamente na casa das pessoas e simbolicamente nas mentes, permitindo que processos humanos sejam reordenados de dentro para fora, direto do sofá da sala. Sem contar a escala. Ele enfatiza que a televisão unifica a experiência de milhões de pessoas no exato mesmo segundo. Se 40 milhões de pessoas estão assistindo ao mesmo comercial no intervalo, são 40 milhões de cérebros recebendo a mesma imagem de consumo no mesmo instante. Uma eficiência absurda para quem vende. Absurda. Mas olha a ironia terrível que ele aponta. Enquanto a TV unifica as mentes na mesma frequência comercial, ela separa os corpos fisicamente. Ela isola as pessoas das suas comunidades reais, trancando cada um no seu próprio quadrado. E o que mantém todo mundo sentado nesses quadrados é o que ele chama de uma trégua enganosa. A trégua. Isso é muito interessante. A televisão se apresenta como um entretenimento, mas a função latente dela é agir como um anestésico diário. Ela diminui e entorpece as ansiedades que o próprio sistema de trabalho e consumo gera durante o dia. Funciona como um tempo de folga, que reduz a sensibilidade e a capacidade de rebelião. É um entorpecimento contínuo. Que pavimenta o caminho para a aceitação passiva de uma vida que, sem essa anestesia, seria percebida como confinada, repetitiva e comercial demais. A televisão atua como a solda invisível que mantém o sistema inteiro unido. Pensar na TV trancando a nossa mente nesse ciclo dentro de casa obriga a gente a perguntar o que estava acontecendo do lado de fora, né, na economia real. E isso leva a gente direto para o capítulo 7, onde ele tira a lente do indivíduo e aponta para a macroeconomia. A grande mudança de paradigma. Ele nos leva numa viagem no tempo até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946. A guerra tinha acabado, os gastos militares despencaram e a economia americana estava apavorada com a possibilidade de estagnar e voltar para uma recessão. Precisavam de um novo motor. Exato. Para manter as fábricas funcionando a todo vapor, foi desenhada uma nova ideologia nacional. O famoso bom estilo de vida americano foi oficialmente igualado ao consumo frenético e ininterrupto de mercadorias. E a narrativa muda de foco para a infraestrutura que sustentou essa máquina. A sociedade precisava de uma justificativa para esse consumo e foi ensinada a confiar na teoria do gotejamento, a famosa trickle-down theory em inglês. A promessa mágica. Basicamente, a promessa era que, se as políticas favorecessem o crescimento das grandes empresas e a concentração de riqueza no topo, o bolo cresceria tanto que, eventualmente, os benefícios iam gotejar ou escorrer para as camadas mais pobres. Que alimentar o topo com consumo geraria empregos e felicidade para a base. Mas o autor desmonta essa fantasia sem dó. Ele traz dois grandes contrapontos que quebram essa lógica. O primeiro é físico, puramente ambiental, certo? Isso. A premissa de um crescimento econômico ilimitado, de consumir e fabricar mais coisas infinitamente, é uma impossibilidade planetária. A matemática não fecha.
Esse modelo depende de uma exaustão contínua de recursos finitos da Terra. A natureza simplesmente não consegue repor o que a economia devora. E o segundo contraponto ataca o próprio âmago econômico da promessa. Ele argumenta que a história mostra exatamente o contrário da teoria do gotejamento. Durante períodos de rápido crescimento e expansão, a economia de mercado inexoravelmente favorece quem já está no topo. O dinheiro é sugado para cima. Como um aspirador de pó. As grandes corporações, tendo a vantagem gigantesca do capital acumulado, conseguem comprar matérias-primas mais barato, absorver rivais e monopolizar os meios de comunicação de massa. O jogo fica inclinado de forma irreversível para os gigantes. E para ilustrar esse monopólio corporativo, ele usa uma analogia que eu achei fantástica. Ele fala sobre o campo e a agricultura. Imagine uma colheitadeira gigante. Quando ela chega no campo, o pequeno agricultor com o seu tratorzinho não tem a menor chance. A colheitadeira monopoliza tudo. E a televisão é a colheitadeira midiática. Exatamente. Na época em que o livro foca, custava cerca de $120 mil por minuto para colocar um anúncio em rede nacional e atingir 30 milhões de pessoas. Com esse pedágio estratosférico, a televisão atuou como um filtro impenetrável, garantindo que apenas as maiores e mais ricas corporações tivessem voz na sociedade. O pequeno empresário e a ideia alternativa foram silenciados pelo custo do megafone. E os números que o livro traz para comprovar esse desequilíbrio, lá na era de ouro do capitalismo americano, são chocantes. Os dados do Dr. Lester Tuttle. Isso, referentes a 1962. Lembremos que essa época é retratada como o auge da prosperidade e do grande boom econômico. No entanto, segundo os dados, os 18% no topo da pirâmide detinham mais de 76% de toda a riqueza privada do país. 76%. E na outra ponta, os 25% na base, que eram cerca de 50 milhões de pessoas, não possuíam absolutamente nenhum ativo. O crescimento econômico acelerado e a televisão não democratizaram a riqueza. Eles apenas construíram uma tubulação mais eficiente para concentrar tudo nas mãos de poucos. É um soco no estômago ver esses números. E a revelação final que o capítulo 7 entrega muda totalmente a forma como a gente entende a história econômica moderna. Ele joga a tese de que a Grande Depressão dos anos 30, aquela crise devastadora, na verdade nunca terminou. Ela apenas foi para o subsolo, como ele diz. Isso. A depressão estrutural foi encoberta e mascarada por essa ilusão publicitária, sustentada artificialmente por crédito e endividamento. O buraco continuava lá, debaixo do tapete da sala de estar, escondido pela luz da TV. E a evidência que ele aponta para essa depressão oculta é o comportamento bizarro das indústrias monopolizadas. O texto cita relatórios que revelam como as corporações gigantescas adquiriram tanto poder de mercado que conseguiam subverter as leis básicas da economia. Como aumentar os preços na recessão. Exato. Em cenário de recessão, com a demanda caindo, os preços deveriam baixar, mas elas aumentavam os preços mesmo com a economia estagnada. Elas não precisavam mais competir. E a mídia de massa, que deveria questionar isso, ele cita a própria revista da indústria, a Advertising Age, para concluir que a televisão se tornou, na essência, a criatura e serva das 100 maiores empresas do país. Um ecossistema fez chaves de controle absoluto. É impressionante como ele amarra todas as pontas desses dois capítulos. A lógica é implacável. Começa lá na árvore que virou mercadoria de prateleira, passa pelas nossas emoções mineradas por institutos de pesquisa e culmina na televisão, operando como canal direto de doutrinação. Encobrindo uma crise crônica, tentando sintetizar a magnitude do que exploramos hoje. Nesta parte específica da obra, vemos o argumento metódico de que tanto a natureza física quanto a psique humana foram sistematicamente convertidas em meras matérias-primas. E a televisão e a publicidade foram os trilhos de aço para implementar essa colonização mental numa escala sem precedentes. É uma visão de mundo que deixa a gente em silêncio por alguns minutos. É muito desconfortável considerar que grande parte das nossas necessidades cotidianas, ou as nossas vontades de comprar isso ou aquilo, talvez não tenham nascido de forma orgânica dentro de nós. Pensar que essas necessidades podem ter sido desenhadas em laboratórios e implantadas na nossa mente. Através do brilho das telas que nós mesmos compramos. Exato. E nós só raspamos a superfície hoje.
Para quem acompanha a nossa análise e sentiu o impacto dessas ideias, quero deixar um aviso claro. A nossa exploração não termina aqui. Na sequência dos nossos encontros, serão analisadas outras partes deste mesmo livro, porque os desdobramentos dos argumentos vão ainda mais fundo. Sem dúvida, ainda há muito chão pela frente. E para fechar, eu gostaria de deixar uma reflexão no ar. Algo para quem nos ouve ponderar depois, quando for olhar para a tela do celular ou ligar a TV. Qual seria a reflexão? Se as nossas ansiedades sociais, os nossos medos de rejeição e até o nosso amor mais genuíno pela natureza foram mapeados e transformados em produtos para nos serem vendidos com lucro. Como seria, hoje, um desejo que fosse genuinamente, puramente nosso? Como é a forma de um sentimento que não tenha passado em nenhum momento pelo filtro de uma engrenagem comercial? Uma pergunta que certamente vai mudar a forma como olhamos para as nossas próprias vontades. E é com esse pensamento que encerramos por hoje. Até a nossa próxima imersão. É ótimo ter a companhia de quem está nos acompanhando para mais um mergulho profundo. É um prazer enorme estar aqui de novo para essa exploração. E hoje a nossa missão é basicamente separar o ruído da informação essencial, sobre algo que quase com certeza está na sala de estar de todo mundo que nos ouve neste exato momento. Exatamente. Um objeto super comum. Super comum. Nós vamos destrinchar uma documentação que é fascinante e, sendo bem sincero, um pouco assustadora também. Bastante assustador, eu diria. Pois é, nós estamos falando do livro clássico de Jerry Mander. E a gente vai focar de forma bem estrita hoje no argumento 3, que é os efeitos da televisão no ser humano. Isso. É uma daquelas análises que pegam um objeto absurdamente cotidiano e viram a nossa compreensão sobre ele de ponta cabeça, sabe? Com certeza. Certo, então vamos desvendar isso. Nossa análise de hoje vai focar isoladamente em 3 partes cruciais desse argumento. Os relatos anedóticos sobre sintomas físicos, a ingestão de luz artificial e como a televisão afeta a mente. Os capítulos restantes dessa sessão ficam para nossa próxima conversa. E para quem tá ouvindo agora, eu já deixo logo de cara uma provocação inicial. Manda. E se o aparelho que a gente usa diariamente para relaxar depois do trabalho estiver, na verdade, alterando profundamente o nosso sistema endócrino? Nossa. E mais, e se estiver nos colocando em um estado clínico praticamente idêntico ao de uma privação sensorial? Inquietante é apelido para isso. É uma premissa ousada demais. É ousada, mas as evidências que o livro levanta são, no mínimo, intrigantes. Porque, geralmente, quando a sociedade debate a televisão, o foco está sempre no conteúdo, né? Sim, se a programação é violenta, se o jornalismo é tendencioso. Exato. Ou se a novela ensina alguma coisa. Mas o argumento que vamos analisar hoje ignora o conteúdo completamente. A proposta é olhar para a televisão puramente como uma tecnologia física. Uma máquina emitindo energia para dentro do corpo humano. E é aí que a coisa fica meio surreal, né? Vamos começar por essa primeira parte, o capítulo 8, que cobre os relatos anedóticos. Vamos lá. O autor passou anos recolhendo relatos de pessoas comuns. Ele reuniu mais de 250 cartas super detalhadas e registrou cerca de 2.000 conversas sobre como as pessoas se sentiam fisicamente ao assistir TV. Um volume impressionante de dados. Muito. E lendo o material, as palavras que as pessoas usam têm uma consistência bizarra. Elas dizem coisas tipo, me sinto hipnotizado. Ou a TV suga minha energia. Isso. Ou meus filhos parecem zumbis. Sinto como se meu cérebro estivesse dormente. E tem gente que usa a palavra vegetal com uma naturalidade que chega a ser, sei lá, cômica. E o autor aponta um paradoxo brilhante nessa naturalidade. O que é fascinante aqui é a desconexão imensa entre a gravidade dessas palavras e a forma como a sociedade reage a elas. Olha, para quem está nos acompanhando, para pensar nisso. Se eu comprasse um eletrodoméstico qualquer, digamos, um liquidificador ou uma torradeira. Certo? Aí eu ligo na tomada. E depois de usar por meia hora, eu digo para os meus amigos, nossa, usar essa torradeira me deixa me sentindo morto por dentro. Sugou toda a minha energia e eu fiquei parecendo um zumbi. Alguém chamaria a polícia. Ou uma ambulância. Teria uma investigação federal para recolher o produto das prateleiras na mesma hora. Com certeza, mas com a televisão as pessoas descrevem sintomas físicos reais, confessam que se sentem viciadas e drenadas, e a reação é simplesmente dar risada. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério a própria experiência física com a máquina.
É loucura. E o que agrava isso, como a gente viu na pesquisa, é que a comunidade científica da época seguia essa mesma inércia. Como os sintomas não são fatais e não causam dores agudas, a ciência rotula esses milhares de depoimentos só como evidência anedótica. Indigna de estudo rigoroso. Exato. O autor ficou indignado com isso e foi investigar qual era o real interesse da academia. Ele foi até o Serviço de Informações Cerebrais na Universidade da Califórnia, a famosa UCLA. Aham. Na época, eles tinham um sistema de computador de ponta capaz de rastrear 500 mil de artigos científicos sobre o cérebro humano. Espera. 500 mil de artigos. E a TV já estava em quase todas as casas. Deve ter chovido o resultado, certo? Esse é o ponto cego massivo da ciência que ele descobriu. Quando ele pediu para cruzar a palavra televisão com termos como hipnose, vício ou ondas cerebrais, sabe quantos artigos apareceram? Quantos? Apenas 78 artigos, no meio de 500 mil. 78? Isso é estatisticamente quase zero. Como a ciência ignora o eletrodoméstico mais influente do século? A negligência é real, e a grande maioria desses 78 era sobre casos extremos, tipo epilepsia da televisão. Onde a luz causa convulsões. Isso. Ou sobre radiação de raio-x dos tubos antigos. Sobre ondas cerebrais normais, tinham 1 artigo. Hipnose, só 2. A ciência simplesmente ignorava o meio. Mas olha, se a gente ignorar os cientistas por um segundo e usar o bom senso, a fisicalidade de assistir TV é muito bizarra. O que realmente acontece com o corpo humano quando a gente senta no sofá? Vamos visualizar a cena? A sala geralmente está escura ou com luz reduzida. O corpo fica imóvel, afundado no sofá. Numa posição de mínimo movimento muscular. Exato. E os nossos olhos, que na natureza evoluíram para estar sempre esquadrinhando o ambiente, buscando profundidade, eles ficam estáticos. Travados num único plano focal. Sim, olhando para uma fonte de luz artificial a alguns metros. A respiração desacelera, os batimentos caem e a audição é afunilada para uma faixa estreita de som. O livro compara isso a um tanque de privação sensorial. A gente esquece do próprio corpo. E se conectarmos isso com um panorama geral das teorias da mídia, entra em conflito direto com o que Marshall McLuhan dizia. McLuhan sugeria que a TV estimulava a ação. Que era um meio de participação, né? Mas o autor do nosso livro discorda frontalmente. Porque a imagem na TV não é real. Se vemos um leão correndo na tela, não tem um evento físico acontecendo. Então qualquer impulso de ação é reprimido pelo corpo inerte. Exatamente. É uma energia física reprimida. Isso explica demais aquele fenômeno com crianças. Elas ficam em silêncio absoluto, imóveis, com o olho vidrado. Mas no segundo que você desliga a TV, essa energia explode. Explode em hiperatividade irracional. A criança começa a correr pela casa, fica irritada. É um ciclo louco. A TV causa privação sensorial, reprime os impulsos, e isso gera uma frustração que vira hiperatividade. Um ciclo de privação que torna o cérebro altamente sugestionável. Quando o cérebro é privado das referências do mundo real, as imagens da tela ganham uma credibilidade desproporcional. Isso das crianças é loucura. Mas, pelo que entendi do capítulo 9, não é só a inércia que causa problema. Tem a ingestão de luz artificial. Sim, a luz como alimento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, como assim ingestão? A gente não engole luz. Metaforicamente, o nosso corpo consome luz. Precisamos entender que, quando olhamos para uma árvore, vemos a luz natural que reflete nela e chega aos nossos olhos. É luz refletida. Certo. Mas a televisão não reflete luz. Ela projeta a luz. Emite luz de raios catódicos diretamente para dentro dos nossos olhos. E movidos a até 25 mil volts, como o livro aponta. A pessoa vira um receptor passivo de uma energia muito concentrada. Para entender o impacto disso, o autor traz o trabalho do Dr. John Ott, um pioneiro da fotobiologia. Isso mesmo. Assim como as plantas fazem fotossíntese e precisam do espectro total da luz solar para não adoecerem, os humanos também precisam. O Dr. Ott fez testes com plantas na frente da TV, né? Fez, e os resultados foram assustadores.
Como a luz da TV é fluorescente e imperfeita, formada só por pontos de fósforo vermelho, azul e verde, as plantas ficaram desorientadas. As raízes cresceram para fora da Terra. Meu Deus, as raízes saíram da Terra? É o conceito de má iluminação. O Dr. Odd liga essa dieta luminosa de junk food à hiperatividade e agressividade, inclusive em testes com camundongos. Mas, minha colega, eu entendo que isso destrua uma planta, mas nós não fazemos fotossíntese. Como uma luz projetada afeta o resto do corpo humano? Essa é a descoberta que ele fez junto a pesquisadores de elite, o Dr. Wortman do MIT e o Dr. Smith de Stanford. A biologia da iluminação mostra que a luz não serve só para visão. Ela viaja pelos olhos e vai para onde? Ela atinge a glândula pineal e a pituitária. O painel de controle dos nossos hormônios? Sim, e afeta humor, ritmo circadiano, níveis de estresse e até fertilidade. A luz ingerida pelos olhos altera a anatomia interna. Isso me dá calafrios. Porque a pergunta óbvia é: o que acontece com milhões de pessoas absorvendo essa luz artificial, projetada de perto, por umas 4 horas diárias? E aqui vem o choque de realidade. A conclusão desta parte é que a comunidade científica simplesmente admite que não faz ideia. Não faz ideia dos efeitos de longo prazo? Nenhuma ideia dos efeitos biológicos de longo prazo dessa exposição no ser humano. Estamos participando de um experimento biológico gigante e não intencional. É de cair o queixo. Mas vamos dar mais um passo nessa exploração e entrar no capítulo 10, como a televisão obscurece a mente. Vamos quebrar a ilusão da imagem. Quem está acompanhando a gente agora? Não existe imagem na tela da TV. Nenhuma fotografia se move ali. Pois é. Quando a gente liga a TV e vê um rosto, na verdade são 300 mil pequenos pontos piscando. 30 vezes por segundo. 30 vezes por segundo. E o nosso cérebro é que faz o trabalho exaustivo de juntar esses pontos para formar a ilusão de uma imagem contínua. Num processo tão rápido que a mente consciente não consegue perceber. O esforço é subconsciente, mas a exaustão fisiológica é bem real. O que justifica as pessoas se sentirem zumbis. Isso levanta uma questão importante, porque essa exaustão é a porta de entrada para a hipnose. Tem uma conexão direta com técnicas clínicas de indução hipnótica. O livro cita a doutora Freda Morris, certo? Sim, ela dava aula sobre hipnose. A fórmula para hipnotizar alguém é manter o sujeito quieto, cortar distrações, focar a atenção em um ponto luminoso e guiá-lo. Que é exatamente a postura de quem vê TV. Exatamente a mesma postura. O aparelho relaxa os canais críticos de defesa do cérebro. Mas e se o programa for super agitado? Tem a técnica do Dr. Milton Erickson, que o livro descreve, a técnica da confusão e sobrecarga. Ah, essa técnica é fascinante. O Dr. Erickson descobriu que você pode bombardear o paciente com imagens rápidas, mudanças de foco e excesso de informações ininterruptas. Para sobrecarregar a mente. Isso. A TV contorna a consciência. A mente racional tem um limite de velocidade e não consegue processar a torrente de imagens que entra em velocidade eletrônica. E aí o pensamento crítico simplesmente desliga. Desliga, a pessoa entra num transe, num sonho acordado, e a informação ou a publicidade passa direto para o inconsciente sem ser filtrada. A gente perde a capacidade de julgar o que está vendo. A capacidade de filtrar é totalmente desativada. Bom, para sintetizar esse panorama geral que a gente cobriu hoje, Sintetizando, a arquitetura física e luminosa da televisão atua como uma máquina que adormece as faculdades críticas, confina os nossos sentidos através da inércia física e dita um ritmo da mente do espectador. então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa que mal arranhamos a superfície desse debate. Lembrando que a conversa de hoje abordou apenas de forma isolada a primeira metade desse tema, os capítulos 8, 9 e 10. Verdade, tem muito mais. A última parte deste argumento 3, correspondente aos próximos capítulos do livro, será analisada na sequência em nosso próximo mergulho. E para fechar, eu queria deixar uma semente para reflexão individual de quem está nos ouvindo. Algo para pensar quando a tela estiver apagada. Por favor. Se os nossos cérebros estão sendo condicionados a aceitar passivamente a construção de imagens prontas diretamente no nosso inconsciente,
como esse estado de recepção constante afeta a nossa capacidade humana de sonhar e visualizar ativamente o nosso próprio futuro sem a ajuda de uma tela. Uma reflexão fortíssima e necessária para a gente encerrar por hoje. Agradeço demais o tempo dedicado pela nossa audiência a este mergulho profundo. Celebramos sempre esse aprendizado constante com todos vocês. Até a próxima. Imagina só a seguinte cena. Pensa em passar praticamente metade de todo o seu tempo livre da vida adulta trancado dentro de um quarto escuro. Completamente imóvel, né? Isso. O corpo estático, a audição focada numa única direção e o olhar vidrado, assim fixo numa fonte de luz artificial que pisca intermitentemente, sem parar, projetando imagens numa velocidade absurda. Parece a descrição de um experimento bizarro de privação sensorial, tipo algo saído de um filme de ficção científica distópico. Exato. Mas para a maior parte do mundo moderno, isso não é ficção. É só o que a gente faz numa noite comum de terça-feira depois do trabalho. E é uma imagem que causa um certo desconforto imediato, sabe? E é exatamente por esse desconforto que a gente começa o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Com certeza. O material que a gente tem para destrinchar hoje é radical, é denso e incrivelmente provocador. Muito. Trata-se do livro de 1978 chamado Four Arguments for the Elimination of Television, ou 4 argumentos para a eliminação da televisão, escrito pelo Jerry Mander. Olha, o título por si só já é uma declaração de guerra. A eliminação da televisão. Sim, ele não poupa palavras. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, acho super importante a gente alinhar o que vamos fazer aqui. Porque a nossa missão nessa análise não é julgar se o que passa na televisão é bom ou ruim. Perfeito. A gente não vai debater se um programa específico tem valor educativo ou se o telejornalismo é bem feito, certo? Precisamente. Esse é o ponto de partida fundamental para quem acompanha a gente. O objetivo dessa análise é focar na tese central do autor sobre a máquina em si. A engrenagem tecnológica. Exatamente. A gente não vai analisar o conteúdo da programação. A nossa missão hoje é entender como a tecnologia da televisão, como um meio físico e estrutural mesmo, atua sobre o ser humano. Porque para o autor, a própria engenharia da TV limita a nossa experiência. Ela altera o funcionamento neurológico e acaba servindo a interesses muito específicos de grandes corporações. E vale um aviso muito importante para quem está ouvindo a nossa conversa hoje. O nosso papel aqui é relatar e explorar os argumentos do autor de forma totalmente imparcial. Sim, fundamental deixar isso claro. O livro toca em críticas muito contundentes a sistemas capitalistas e estruturas comerciais. E isso, inevitavelmente, esbarra em pautas políticas de vários espectros, né? Com certeza. E nós não estamos aqui para tomar partido ou endossar visões de direita ou de esquerda. De forma alguma, estamos única e exclusivamente traduzindo e conectando as ideias originais do material para que a gente possa refletir em cima delas. Feito esse aviso, vamos entrar na mente do autor. Porque eu confesso que eu tive uma surpresa gigante ao pegar essas anotações e começar a ler. Ah, a história dele é fantástica. Demais. Porque quando alguém fala em, sei lá, eliminar a televisão lá nos anos 70, a imagem automática que vem à cabeça é a de um acadêmico recluso ou um ativista vivendo no meio do mato, totalmente desconectado da sociedade de consumo. Um eremita. Isso. Mas quem realmente era o Jerry Mander? A ironia da história dele é que ele era o exato oposto desse estereótipo. O Mander operava no coração do sistema que ele viria a criticar. Literalmente no coração. Sim, ele era um executivo de relações públicas e publicidade de altíssimo escalão. Ele foi sócio de uma das agências mais conceituadas e elegantes de São Francisco, na Califórnia. Espera, ele criava comerciais para a TV. Ele alimentava a máquina. Exato. Campanhas imensas. Ele trabalhava com contas de peso, contas globais, tipo a Land Rover e a revista Scientific American. Caramba! E o padrão de vida dele era o ápice do sucesso corporativo. Jantares em restaurantes franceses exclusivos, férias no Tahiti, viagens para esquiar na Europa aos finais de semana. Ele estava, para usar uma expressão bem comum, na barriga da besta. Exatamente.
Ele conhecia intimamente a mecânica de inserir imagens na cabeça do público para gerar desejos e, consequentemente, ações de compra. Bom, isso muda tudo. Não é um crítico de fora que odeia a mídia porque não entende como ela funciona. É um insider absoluto que viu como a engrenagem roda por dentro. Um cara que ajudou a construir a engrenagem. Pois é. Mas o que faz um cara que está ganhando rios de dinheiro no topo do mundo corporativo jogar tudo para o alto e escrever um livro contra a principal ferramenta do próprio trabalho? O ponto de ruptura dele é descrito no livro quase como um momento de melancolia profunda. Aconteceu lá em 1968. Onde ele estava? Ele estava de férias fazendo um cruzeiro maravilhoso pelos estreitos da Dalmácia, na Europa. Era para ser o cenário perfeito, né? Sim. Ele conta que estava lá, encostado na grade do navio, olhando para o mar aberto, os penhascos rochosos, aquele céu espetacular, e de repente ele percebeu que não estava sentindo absolutamente nada. Nada? Tipo um bloqueio emocional momentâneo? Muito mais do que isso, foi uma desconexão sensorial completa. Racionalmente, claro, ele sabia que a paisagem era linda, mas ele sentia um vazio. Nossa! Ele relata no livro que parecia ver uma película invisível entre ele e o mundo real. Ele chega a lembrar de uma frase que era meio que uma piada interna entre os colegas publicitários dele, que era: "A natureza é chata". Chamar uma paisagem monumental daquelas de chata é sinal de que algo está muito, muito dessensibilizado. E foi exatamente isso que aterrorizou ele. A ficha caiu. Ele percebeu que a montanha não era chata, a percepção dele que estava anestesiada. Pela rotina de mídia. Sim, a vida corporativa, totalmente moldada pela velocidade da publicidade e pela hiperestimulação eletrônica, rodavam num ritmo tão frenético que ele simplesmente perdeu a capacidade de sintonizar com o ritmo orgânico do mundo. Ele não conseguia mais processar a lentidão da vida real. A capacidade de vivenciar a realidade que não estava mediada por uma tela ou formatada como um produto rápido tinha literalmente atrofiado. Faz muito sentido, porque se o seu cérebro está acostumado a cortes de câmera rápidos e uma trilha sonora dramática o dia inteiro, o silêncio de uma montanha deve parecer um defeito na transmissão. Fica insuportável. Exatamente. O TED toma conta. E depois dessa epifania no navio, o que ele faz? Porque nas minhas notas diz que ele tentou usar o talento de publicitário para o bem, trabalhando com causas ambientais. Porque isso não deu certo. Essa foi a segunda desilusão brutal da vida dele. E é aqui que as teses do livro começam a tomar uma forma muito mais sistêmica. Como assim? Ele saiu da publicidade comercial focada em produtos e fundou uma agência focada em ecologia e causas sociais. A ideia parecia nobre, né? Usar as próprias ferramentas da mídia de massa para educar o público sobre o desmatamento, a poluição, a preservação de lugares como o Grand Canyon. Combater fogo com fogo. A intenção era essa. Mas ele esbarrou na matemática implacável da informação. Que tipo de matemática? Os custos de acesso à mente do público. Naquela época, a indústria publicitária gastava cerca de 25 bilhões de dólares por ano para colocar mensagens na cabeça das pessoas. 25 bilhões nos anos 70? Sim! E aí todo o movimento ambientalista junto, somando todas as ONGs, todos os ativistas, conseguia reunir no máximo uns 500 mil dólares anuais para suas campanhas de conscientização. Nossa, é muito pouco em comparação. E fica pior. Enquanto os ecologistas tinham 500 mil, só as corporações do setor de energia e extração de recursos naturais gastavam 3 bilhões para promover as próprias narrativas de que o progresso não podia parar. Uau, é uma desproporção assim bizarra. É uma proporção de 6.000 para 1. O Mander concluiu que tentar educar o público através da mídia comercial, enfrentando esse nível de orçamento, era como tentar parar tanques de guerra tirando bolas de neve. Não tinha a menor chance. Nenhuma. A informação transmitida pela televisão não era um campo de jogo nivelado nem neutro. Quem tinha mais capital simplesmente comprava a realidade e colocava na tela. Isso levou ele a analisar o impacto devastador dessa realidade comprada quando confrontada com as estatísticas de consumo da época. E essas estatísticas são de cair o queixo, especialmente se a gente lembrar que o livro é do final da década de 70. Ele aponta que 99% das casas americanas na geração pós-Segunda Guerra já possuíam um aparelho de televisão.
quase a totalidade da população. E o consumo médio era de 4 a 6 horas diárias por residência. Se houvesse uma criança em casa, o tempo subia assustadoramente. A TV ficava ligada mais de 8 horas por dia. Fazendo uma conta básica aqui, se você tira as 8 horas de sono e as 8 horas de trabalho ou de escola, a televisão estava engolindo praticamente metade do tempo de vigília livre de uma nação inteira. Metade da vida. Sim, metade da vida não estruturada das pessoas era gasta de forma sedentária, olhando para o mesmo retângulo luminoso na sala. E isso me leva direto para uma dúvida sobre o argumento central dele, focando naquelas partes do livro sobre os vieses inerentes da televisão. Ele tem um capítulo chamado A Perda de Informação, onde ele bate muito nessa tecla. O information loss. Isso. Mas como assim perda de informação se a promessa da TV é justamente trazer imagens e informações do mundo todo direto para nossa casa? A gente acha que está ganhando dados. Esse é um dos conceitos mais brilhantes e contraintuitivos do livro. O Mander argumenta que nós nos tornamos a primeira cultura em toda a história da evolução a substituir a experiência direta do mundo por versões secundárias e totalmente editadas. Certo. E quando a gente faz essa substituição, ocorre uma perda de informação sensorial massiva. O exemplo que ele usa clarifica muito isso. Pense numa caminhada real por uma floresta, comparada a assistir a um documentário incrivelmente bem produzido sobre essa mesma floresta na TV. Bom, se eu tô na floresta real, eu sinto o cheiro da terra úmida, eu sinto a temperatura caindo quando eu entro na sombra das árvores, o vento no rosto, a textura das folhas que eu toco, o som vindo de 360 graus. Sem contar o esforço físico das minhas pernas, o cansaço real. Exato. O seu cérebro na floresta real está processando milhares de fluxos de dados sensoriais simultâneos. É uma experiência tridimensional e não linear. Eu escolho para onde eu olho. Precisamente. Agora, pegue essa mesma floresta e coloque na televisão. O que sobrevive a essa tradução? Só a imagem e o som. E olhe lá, o cheiro some completamente. A temperatura some, a gravidade, o peso do corpo, a textura, tudo isso é aniquilado. A sua visão periférica é eliminada, sobrando apenas um quadrado plano, contido pelas bordas da tela. A floresta vira um palco iluminado. Sim, e até o tempo é editado. Os momentos de tédio, as horas de caminhada sem ver nenhum animal, a contemplação silenciosa, tudo isso acortado na ilha de edição para mostrar apenas, sei lá, o felino caçando a presa no pico da ação. É um resumo artificial, e isso entra no que ele chama de imagens desconectadas da fonte, não é? Perfeito! Esse é o capítulo 14, Images Disconnected from Source. O perigo gigantesco que o Mander aponta é que as pessoas assistem ao documentário e acreditam genuinamente que entenderam ou que até vivenciaram a floresta. Como se ter visto fosse o mesmo que ter estado lá. Isso. A diferença entre o que é o mundo físico real e a representação bidimensional dele começa a se apagar na nossa mente. A cópia substitui a realidade e a gente passa a achar que a cópia é suficiente. E tem um agravante bizarro nisso tudo, que é a unificação dessa experiência substituta. Porque não é só uma pessoa fazendo isso, são milhões de pessoas tendo as mesmas reações a imagens idênticas ao mesmo tempo. Esse é o grande trunfo da mídia de massa. A analogia que ele usa para descrever essa unificação é meio aterrorizante, na verdade. Ele pede para a gente imaginar 80 milhões de pessoas todas as noites, espalhadas pelo país inteiro. Cada pessoa acha que está tendo uma experiência individual e livre, simplesmente porque escolheu o canal A em vez do canal B. A ilusão da escolha. Exato. Mas, fisicamente, neurologicamente falando, essas 80 milhões de pessoas estão fazendo a mesma exata coisa. Elas estão sentadas, caladas, imóveis, no escuro, absorvendo luz artificial. Sem interagir com nada vivo ao redor delas. Ele compara a sociedade a um circo colossal. É como se a gente imaginasse uma tenda de circo cobrindo a nação inteira e todo mundo olhando para o centro do picadeiro, só que com um detalhe muito macabro. Cada espectador desse circo está
está preso dentro de uma cabine de isolamento feita de chumbo. Uma solidão acompanhada. Você não pode ver o rosto de quem está sentado do seu lado, você não pode checar a reação do seu vizinho, não pode debater a validade do que você está vendo no picadeiro. Você ri sozinho, você se assusta sozinho e você absorve a mensagem comercial sozinho. É uma imagem perturbadora mesmo, porque ilustra com perfeição a atomização da sociedade. E se a gente conectar isso à visão corporativa de mundo que o Mander conhecia tão bem, a gente entende o porquê dessa atomização ser tão valiosa. Como assim valiosa? Em termos de dinheiro? Sim, o livro dedica uma parte considerável a explicar como o sistema capitalista transforma um mundo orgânico em mercadoria. Na lógica do lucro máximo, um pedaço de natureza intocada não possui valor comercial nenhum. Uma floresta em pé não rende dividendos. Exato. Uma montanha só ganha valor econômico nos gráficos quando ela é dinamitada para extrair minério. Uma floresta milenar só entra no PIB de um país quando ela é derrubada e transformada em tábuas de madeira ou num condomínio de luxo. A natureza precisa ser destruída e refeita artificialmente para gerar lucro. Certo. Eu entendo perfeitamente essa lógica industrial clássica. Mas como a televisão se encaixa nisso? Porque o aparelho de TV na sala não está desmatando uma floresta fisicamente com uma motosserra. Aí é que está a grande sacada do livro. O Mander mostra que a televisão faz esse exato processo de colonização e extração, mas não com a natureza externa. Ela faz isso com o ambiente interno do ser humano. Mais especificamente com o nosso tempo e a nossa atenção. Caramba! A mente vira o recurso natural. Isso. Antigamente, o tempo livre humano era gasto interagindo com a comunidade local, contando histórias na varanda, refletindo ou simplesmente caminhando sem rumo. Para a visão de um sistema corporativo monolítico, esse tempo orgânico era improdutivo, porque não gerava consumo contínuo de produtos. E aí a TV entra para resolver esse problema. A televisão entra como a máquina perfeita para extrair as pessoas de suas comunidades reais, isolar cada uma na sua cabine de chumbo invisível e converter aquele tempo orgânico, livre, num tempo artificial, totalmente passivo e receptivo a mensagens de consumo. Nossa, então a mente é literalmente a nova floresta sendo desmatada, loteada e vendida para os anunciantes? É o mercado imobiliário da atenção. E para prender essa atenção, a TV usa filtros muito específicos. Sim, eu queria entrar nisso. Nas anotações sobre os capítulos de Estranheza Artificial e as peças que caem pelo filtro, ele argumenta que a televisão não consegue vender a vida normal de jeito nenhum, né? Ela precisa criar um ambiente hiper específico. Fundamentalmente. O livro argumenta com muita clareza que a televisão é péssima e estruturalmente inútil em transmitir coisas como nuances sutis, calma, tranquilidade ou processos democráticos comunitários complexos. Porque são coisas demoradas. Exatamente. O funcionamento orgânico da vida é devagar e essas coisas caem pelo filtro da máquina. A tecnologia não suporta a sutileza. E o que é que sobrevive a esse filtro tecnológico implacável? Sobrevive o conflito exagerado, o bizarro, a hiperdramatização. É o que ele chama de artificial unusualness, a estranheza artificial. A TV precisa de picos constantes de adrenalina visual e emocional para manter os seus olhos grudados na tela. Faz sentido. Se ela mostrasse a realidade exatamente como ela é, com toda a sua lentidão e complexidade silenciosa, o espectador ficaria entediado e desligaria o aparelho na mesma hora. Com certeza. Então o que ela faz? Ela recria o mundo. Ela apresenta a realidade como um lugar eternamente perigoso, caótico, urgente e insatisfatório. O que prepara o terreno absolutamente perfeito para vender a solução na hora do intervalo comercial. Perfeito. Porque se o mundo que a tela te mostra o tempo todo é um caos aterrorizante e você está aí insatisfeito e isolado na sua cabine do circo, a única comunidade que sobra para você pertencer é a comunidade dos consumidores. É o pertencimento pelo código de barras. O produto que eles anunciam passa a ser o único alívio acessível para aquela ansiedade que a própria máquina gerou em você minutos antes no noticiário na novela. É genial e assustador. É o ciclo fechado perfeito de criar o problema e vender a cura.
A máquina nivela o humor de toda a população para baixo, criando o que ele chama de unidades de consumo padronizadas, pessoas prontas para comprar conforto. E isso me leva a um dos pontos que mais chamam a atenção popularmente, algo que a gente fala até em tom de brincadeira no dia a dia, é o famoso efeito zumbi. Ah, o transe. Sim, porque quantas vezes a gente não senta na frente da TV, sei lá, num domingo à tarde, e depois de horas levanta com a sensação de estar completamente drenado. As pessoas dizem, nossa, a TV sugou toda a minha energia. Ou quando você olha para uma criança. Exato. Você olha para uma criança estática na frente de um desenho animado brilhante e fala: meu Deus, parece que está hipnotizada. O mais curioso dessa história toda é que o Mander levou essa linguagem coloquial a sério. Ele não achou que era só força de expressão. E ao levar isso a sério, o Mander esbarrou num silêncio absoluto da ciência tradicional da época. Isso é fascinante. Como assim silêncio? Ninguém pesquisava isso? Quando ele procurou evidências acadêmicas, estudos rigorosos sobre esse estado catatônico provocado pela televisão, ele encontrou um vácuo. A ciência médica e psicológica da época exigia doenças mensuráveis, efeitos fatais ou patologias graves para justificar grandes estudos. Mas a TV não matava ninguém na hora. Exato. Como a letargia pós-televisão não manda ninguém para UTI com sintoma agudo, a academia considerava isso um efeito sutil demais para receber qualquer financiamento robusto de pesquisa. Era um ponto cego total da ciência empírica. E já que a ciência não explicava o fenômeno através da biologia, o Mander foi investigar a física da coisa. E a explicação que ele traz sobre como a luz da TV analógica interage com o nosso cérebro é, para mim, o ponto alto da genialidade analítica desse livro. É de explodir a cabeça. Porque eu achava que assistir TV era só relaxar os olhos. Tipo sentar no sofá e ler um livro, só que mais fácil. A diferença física entre ler um livro ou passear pelo bairro e assistir a televisão é gigantesca. Quando você lê um livro, os seus olhos têm total autonomia. Eles passeiam pelas linhas no seu próprio ritmo, eles pausam, você olha para o teto para processar uma ideia complexa que acabou de ler, foca e desfoca a visão. É um processo ativo. Totalmente ativo. E numa caminhada na rua, a mesma coisa. O olho humano está constantemente calibrando profundidade, ajustando para a luz do sol, para a sombra, absorvendo o espaço tridimensional. É uma atividade visual altamente engajada com o ambiente. E diante da televisão? Diante da TV, o seu corpo entra numa paralisação artificial induzida. A sua íris congela numa distância focal fixa. Quase sempre a gente está num ambiente com pouca luz na sala e o olhar fica preso num único ponto emissor de luz. Mas a grande revelação do livro é o que essa máquina está emitindo de verdade para a gente. Porque, pelo que o Mander descreve, da tecnologia dos tubos de raios catódicos, as famosas TVs de tubo analógicas da época, a imagem que a gente jura que está vendo na tela, ela simplesmente não existe de verdade. Esse é o grande truque de ilusão da tecnologia do século XX. Como assim a imagem não existe? Explica isso melhor pra gente. Se você pudesse desacelerar o tempo absurdamente, você veria que a tela de vidro da televisão analógica nunca, em nenhum milissegundo, possui uma imagem completa e estática formada nela. Não é como uma fotografia iluminada por trás? Não, de jeito nenhum. O que existe dentro daquele caixote é um canhão de elétrons disparando um feixe de luz que varre a tela de vidro por dentro. Ele viaja linha por linha da esquerda para a direita, de cima para baixo, acendendo pequenos pontos de fósforo químico na tela. Como se fosse uma pintura pontilhista invisível a olho nu. Exatamente como um quadro pontilhista, só que eletrônico. E a questão-chave é a velocidade. Esse feixe viaja numa velocidade absurda, completando o quadro inteiro umas 30 vezes por segundo. Então, o que o seu olho está recebendo não é a foto pronta de um carro ou o rosto estático de um apresentador de jornal. O que está chegando no olho, então? O seu olho está recebendo uma metralhadora de pulsos de luz isolados piscando freneticamente na escuridão. Caramba! E o que isso obriga o nosso cérebro a fazer? Porque, conscientemente, eu tô ali achando o máximo, eu não percebo
ponto nenhum piscando, para mim o fluxo é perfeito, Conscientemente não, a ilusão é perfeita. mas neurologicamente, nos bastidores da sua mente, o seu córtex visual está operando num nível de estresse fenomenal. O cérebro humano precisa trabalhar num ritmo alucinante e ininterrupto para pegar essas dezenas de milhares de pontos de luz por segundo. Juntar tudo isso. Sim, reter a memória visual do ponto que acabou de apagar no milissegundo anterior e costurar essa teia inteira numa fração de tempo minúscula para criar a ilusão de que você está vendo uma imagem em movimento contínuo. É um quebra-cabeça infinito montado na velocidade da luz. E ocorre totalmente abaixo do nosso limiar de consciência. A gente não sente o trabalho, mas o cérebro tá suando a camisa. Então, enquanto eu tô ali jogado no sofá, jurando que tô descansando a mente depois de um dia duro de trabalho, a minha rede neural tá trabalhando feito um supercomputador em sobrecarga só para que a televisão possa existir dentro da minha cabeça. Exatamente. A imagem não tá na tela, ela é construída no seu cérebro pela sua própria energia cognitiva. Nossa, isso explica completamente o tal do esgotamento total. Não é um relaxamento profundo, é uma exaustão neurológica invisível. E essa exaustão é a verdadeira chave para o transe. O Mander foi atrás dessa confirmação. Ele procurou uma psicóloga muito conceituada na área de hipnose clínica, a doutora Freda Morris, e escreveu para ela só a mecânica do ato de assistir TV, sem falar do conteúdo. Ele descreveu as condições do ambiente? Isso. Ele falou: doutora, imagine um ambiente escurecido, o corpo de um sujeito imóvel numa cadeira, o olhar fixo numa fonte de luz rítmica que pisca umas 30 vezes por segundo, inundando o nervo óptico dele repetidamente. E o que ela respondeu para ele? Ela foi categórica. Ela afirmou sem hesitar que esse cenário é perfeitamente idêntico a um roteiro clínico clássico para indução de transe hipnótico profundo. Literalmente hipnose. Sim. Na hipnose tradicional, o profissional tenta focar a atenção do paciente num objeto rítmico, tipo um pêndulo ou numa luz brilhante, justamente para sobrecarregar e contornar a mente analítica. Ao inundar a percepção visual com essa frequência contínua de luzes da TV, a máquina quebra a nossa capacidade de filtrar ativamente a informação. Faz todo o sentido do mundo. Porque como o cérebro da pessoa já está gastando praticamente 100% da sua capacidade processual só para montar a imagem a partir dos milhões de pontos de luz, não sobra espaço cognitivo livre para criticar o conteúdo dessa imagem. Exato, as defesas caem. As imagens se movem rápido demais. Elas passam direto pela nossa muralha de raciocínio crítico e caem direto no nosso inconsciente. O espectador vira um receptáculo totalmente passivo e sugestionável a qualquer mensagem. E é aí, nesse exato ponto da neurobiologia, cruzando com a tecnologia, que o Mander amarra toda a sua argumentação principal. Ele prova que essa tecnologia não é neutra. A máquina tem uma agenda própria embutida no design dela. Sim, não adianta argumentar que a TV seria uma ferramenta fantástica se ela transmitisse apenas peças de teatro do Shakespeare ou documentários educativos super profundos, a própria natureza tecnológica do meio. O isolamento no escuro. O achatamento sensorial da floresta que a gente falou, o ritmo frenético de edição que descarta informações sutis e reflexivas, e, claro, a exaustão neurológica induzida pela luz piscante. Tudo isso junto garante que o espectador se torne uma mente passiva, vulnerável e esvaziada. E para quem essa passividade e esse esvaziamento são extremamente úteis? Para quem precisa vender ideias padronizadas e produtos de prateleira em escala global. Exatamente. A máquina não foi corrompida pelo sistema ao longo do tempo. A máquina é a personificação tecnológica e perfeita do próprio sistema de consumo. O meio é a mensagem comercial. É um encadeamento lógico devastador. É difícil até de rebater. E nas partes finais do material, naquele pós-escrito maravilhoso dele, ele menciona um conceito que ele chama de o tabu da televisão. E o que me impressiona muito nessa parte final é a coragem dele de apontar que a própria ideia de se livrar da tecnologia soa completamente absurda para nós hoje. O television taboo. Ele descreve a incapacidade patológica da nossa sociedade moderna de retroceder em relação a qualquer invenção. Nós criamos um dogma cultural muito enraizado de que adotar uma nova tecnologia
é sempre, invariavelmente, sinônimo de progresso inevitável e positivo. Como se a flecha do tempo só pudesse apontar para as máquinas. Exato. Se uma tecnologia causa problemas estruturais profundos na nossa cognição ou destrói a sociabilidade das comunidades, a resposta padrão da sociedade é sempre: nós precisamos melhorar a regulamentação, ou nós precisamos produzir um conteúdo de melhor qualidade. A gente nunca questiona a tomada na parede. Sugerir, como o Mander fez abertamente, que a tecnologia em si é irredimível e que ela deveria ser literalmente eliminada, desligada para sempre, é tratado no debate público como uma heresia impensável. É como sugerir que a gente volte a morar em cavernas. As pessoas riem da ideia. É como se ele estivesse propondo apagar o sol com um interruptor. E toda essa nossa jornada pelo pensamento dele me deixa com um último pensamento. Uma reflexão que me bateu muito forte enquanto eu revisava esses argumentos todos antes da gente gravar. E algo que eu quero deixar pairando no ar para quem acompanha a nossa análise hoje. Eu acho que eu sei para onde você vai. Qual seria o salto de toda essa teoria para os nossos dias atuais? Exatamente isso. O Jerry Mander publicou esse alerta absurdamente contundente lá em 1978. Ele estava falando de um caixote pesado de vidro e madeira que ficava estacionado num canto da sala de estar. Você ainda tinha opção física de levantar do sofá, dar as costas para o aparelho trambolhudo e sair de casa para ver o sol. A máquina tinha uma fronteira física clara. Sim, e mesmo com essa fronteira, aquele caixote já era capaz de causar privação sensorial severa. Ele já conseguia substituir as experiências da natureza na mente das pessoas, induzir um estado clínico letárgico e atuar como o maior canal de doutrinação consumista da história humana só através da luz piscante. O que já era aterrorizante. Pois é. Então, o que a gente pode dizer sobre o momento exato em que a gente vive hoje? A evolução anabolizada dessa mesma máquina. Sim. A tese dele nunca caducou de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela se tornou uma profecia que ganhou proporções microscópicas e infinitamente mais aterrorizantes. As telas encolheram. Elas não exigem mais que você sente no escuro de uma sala às 8 da noite. Elas saltaram para o nosso corpo? Elas saltaram para dentro dos nossos bolsos e foram fundidas às nossas mãos. Elas estão com a gente 24 horas por dia. Elas deitam nos nossos travesseiros antes da gente dormir. Elas servem de barreira física nos jantares de família, mediando desde a nossa primeira leitura matinal até a forma como a gente escolhe por quem se apaixonar no aplicativo. É a mediação total da experiência humana. A luz continua piscando freneticamente no nosso córtex visual, só que agora numa resolução maior e num ritmo ditado por algoritmos que são ainda mais vorazes por engajar o nosso sistema nervoso do que os anunciantes dos anos 70. Se a televisão daquela época já isolava a experiência humana naquela cabine de chumbo, quão profundo, quão inquebrável e íntimo é o transe que a gente aceita viver agora. Até onde a cópia tomou definitivamente o lugar do mundo real nas nossas vidas. Uma reflexão essencial e até incômoda, porque compreender a mecânica estrutural e a filosofia por trás das máquinas que medem a nossa vida diária é o passo preliminar e mais urgente para qualquer tentativa de resgatarmos a nossa autonomia sensorial. O desafio levantado pelo Jerry Mander permanece absurdamente e perigosamente atual. É com essa provocação ecoando nas nossas mentes que vamos encerrando mais este mergulho profundo nas ideias. A gente agradece imensamente a companhia de todo mundo que acompanha a gente hoje por ceder um pouco do seu valioso tempo de reflexão para pensar nessas engrenagens invisíveis conosco. Muito obrigada pela escuta. Fica o convite de sempre para interagir com o canal, curtir, seguir as nossas plataformas e deixar nos comentários o que você que está ouvindo acha de tudo isso. Até que ponto a gente ainda percebe as paredes dessa cabine de isolamento invisível em que a gente entra todos os dias? Será possível quebrar esse grande tabu e repensar radicalmente o nosso uso das telas? Ou a gente já está imerso demais no transe para achar a saída? Fica a reflexão. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.